As pessoas me perguntam, Kátia, qual que foi sua maior dificuldade quando você chegou nos Estados Unidos? Uma curiosidade que eu acho que poucas pessoas sabem, não é desse jeito que funciona aqui. Um conselho que eu dou para você que quer vir para os Estados Unidos é isso. A maioria dos imigrantes chegam fazendo esses trabalhos. Oiê, como que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, gente. Aqui tá todo mundo bem, graças a Deus eu estou bem. Começando mais um vídeo para o canal e hoje eu vou entrar num assunto que, assim, as pessoas me perguntam muito a respeito disso. As pessoas me perguntam, Kátia, qual que foi sua maior dificuldade quando você chegou nos Estados Unidos? E às vezes, assim, eu respondo no direct, às vezes eu respondo por mensagem, às vezes eu não consigo explicar direito. Por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo pro canal, para contar tudo para vocês e contar a verdade, a realidade, que como foi a minha chegada aqui nos Estados Unidos, qual que foi a minha maior dificuldade ao chegar aqui nos Estados Unidos, que não são poucas, tá, gente? Os Estados Unidos, ele te surpreende muito, você passa por muitas coisas aqui que muitas das vezes você pensa, ai, vou voltar para trás, gente, eu não preciso passar por isso não. Fica nesse vídeo porque o final vai te chocar, tá bom? Então, se você tem vontade de vir para os Estados Unidos ou se você chegou há pouco tempo, esse vídeo também é para você, principalmente para você, tá? Antes que eu me esqueça, né, já vou ser um pouquinho chata aqui, vou pedir vocês para curtir esse vídeo, tá? Já se inscrever no meu canal, eu preciso muito, muito, muito da ajuda de vocês. Conto com a ajuda de vocês aqui para se inscrever no canal, para esse canal crescer a cada dia mais, tá? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês me acompanhem, que toda semana a gente vai ter 2 vídeos na semana aqui no canal para a gente crescer mais rápido, mas eu preciso de vocês para que isso aconteça, tá bom? Então, bora pro vídeo, gente. Vai ser um vídeo um pouquinho longo, porque eu quero entrar em vários detalhes que eu não consigo gravando pro Instagram, chegar em mais detalhes igual aqui pro canal, tá? Então, bora lá? Vou falar a primeira dificuldade que eu tive ao chegar aqui nos Estados Unidos. A primeira dificuldade que eu acho assim que todos os imigrantes passam e a pior dificuldade que tem quando a gente chega, eu falo que é a moradia. A moradia é um dos principais problemas que todo imigrante tem ao chegar nos Estados Unidos. Por que que eu falo que é a moradia? Porque, gente, é muito difícil você conseguir alugar. Você pode ter dinheiro, você pode ter documento que você não consegue alugar do dia para a noite. No meu caso, vou falar a minha experiência, eu demorei 8 meses para conseguir entrar no meu apartamento. Gente, mesmo assim, eu não pude nem escolher. Eu entrei pro que saiu para mim mesmo, entendeu? Eu não pude nem escolher qual lugar que eu fosse morar, qual apartamento, se era maior, se era mais luxuoso, se era um simples. Eu entrei pro primeiro que eu achei, porque até então eu estava grávida do Zion, estava quase ganhando e ainda estava morando em quarto, né? Eu já cheguei a falar aqui no meu primeiro vídeo, eu entro muito nesse assunto, por quê? Porque realmente a maior dificuldade ao chegar nos Estados Unidos não é nem você chegar na casa de outras pessoas que te recebem ao chegar aqui, mas sim a moradia. Depois é muito difícil você conseguir alugar, gente. Até pessoas, conversando com meu irmão mesmo esses dias agora, até a pessoa que é americano também tem dificuldade de alugar, não é só a gente que é imigrante, não. Imagina a gente que não tem nenhum documento, a não ser o passaporte, para conseguir alugar, se o próprio americano também tem dificuldade também de alugar, entendeu? Então, assim, uma curiosidade que eu acho que poucas pessoas sabem, o americano, a maioria dos americanos também moram de aluguel. Então, assim, por isso que se torna ainda mais difícil para a gente que é imigrante, né? Se para eles está difícil, imagina para a gente. É mais difícil ainda, você não tem nada, você não tem um bom crédito no banco, né? Você ainda não fez crédito no banco, que eles olham também aqui nesse apartamento mesmo que eu moro. A primeira coisa que eles olharam para alugar para a gente foi nosso comprovante bancário, né? Viu que a gente tinha condições de pagar o aluguel, então foi aonde a gente conseguiu alugar aqui. Mas foi muito difícil, gente, muito difícil mesmo. A gente sofreu muito porque a gente passou em 4 casas diferentes, com pessoas que a gente nunca viu na vida, com pessoas de personalidade diferente, de lugares diferentes do Brasil. E assim, a gente sofreu muito, eu estava grávida, né, recém-chegada.
Então, assim, eu tive muitas dificuldades. Se eu for falar o tanto de dificuldade que eu enfrentei aqui, a gente vai ficar aqui nesse vídeo, assim, falando umas 3 horas direto, porque é muita dificuldade que a gente passa, sabe? A gente tem que ser muito persistente pra gente continuar morando aqui nos Estados Unidos, porque real, gente, é difícil, viu? É muito difícil, é muito, muito complicado mesmo quando a gente chega aqui, viu? E eu vou te falar, não é só quando a gente chega, não, porque você estabiliza por um lado, aí acontece, por outro lado, você às vezes perdeu algum trabalho, perdeu um emprego, ou acontece a maioria das pessoas também, às vezes acontece que a pessoa dá um problema de saúde também, que acaba dificultando mais a vida da pessoa que é imigrante aqui nos Estados Unidos, né? Mas um dos fatores, assim, a maior dificuldade mesmo que eu tive, uma das maiores dificuldades foi a moradia, foi conseguir alugar um apartamento no meu nome, um apartamento meu, que eu não dividisse com ninguém, porque, gente, é muito difícil mesmo a moradia. Você pode ter a quantidade de dinheiro que você tiver, não adianta. Quando você vê um apartamento, você faz uma aplicação online, beleza. Aí eles marcam de você ir lá ver o apartamento. Olha, ao chegar, vou falar para vocês como que a gente quer a cabeça do imigrante que não sabe ainda nada, ainda nem como você vai proceder naquilo ali. Fizemos a nossa aplicação online em vários condomínios e a gente acha que ao chegar para ver o apartamento ali, você gostou, você já aluga. Gente, não é desse jeito que funciona aqui nos Estados Unidos. O que que acontece? Você foi lá, viu o apartamento, você espera eles checarem todo o documento que você tem, como a gente não tem nenhuma no seu passaporte, né? Quando a gente chega, então eles só pegam o seu passaporte, o seu endereço, o seu extrato bancário, né? E também, se você morou em outro lugar no seu nome, eles pegam a referência. Mas como você chega, você não tem ainda nenhuma referência, dificulta mais ainda para você conseguir alugar. Mas até então, gente, o que que acontece? Você vai ver, tal, beleza, gostou do apartamento, você fica numa lista de espera. Você concorre com muitas pessoas, além de ser pessoas também americanas, que têm toda a documentação, entendeu? Então, assim, não é chegando e conseguindo alugar, né? Não é gostando do apartamento que você vai ali, paga e fecha o contrato. Não funciona assim. Você tem que esperar o e-mail chegar para ver se eles vão aprovarem a sua aplicação, entendeu? É assim que funciona aqui. E aí você vai fazendo aplicação em vários locais, a maioria você tem que pagar para você aplicar, tá? Você paga um valor, eu cheguei a pagar até $70 minha aplicação aqui, você não pega esse dinheiro de volta, no meu caso eu não peguei esse dinheiro de volta, e daí, gente, a gente ficou 8 meses assim, saímos de uma casa, morando em quarto com eu, o meu marido e o Pedro na época, eu grávida do Zaya já, eu falei, não tem condições de morar 4 pessoas em quarto, né, com recém-nascido ainda, gente, você já imaginou? Mas Deus, como sempre, cuidando de mim, cuidando da minha família, me preparou esse apartamento aqui, não é um dos melhores apartamentos, né, meu apartamento, igual eu sempre falo, é um apartamento antigo, mas eu não pude escolher, foi o que eu consegui, e o que graças a Deus fez com que eu tivesse o meu filho tranquilamente, assim que eu consegui entrar no apartamento, poucos dias eu já ganhei o Zaya, então Deus preparou tudo para mim da forma que Ele sempre faz, Ele nunca deixa a minha mão, Ele sempre está comigo, Ele sempre está cuidando de mim, tudo que eu faço e cuidando da minha vida, cuidando da minha família. Então preparou esse apartamento aqui, mas isso, gente, a gente fez aplicação em vários lugares diferentes, em várias cidades também, a gente falou: "Não, qualquer coisa a gente muda, a gente arruma outro emprego, mas vamos tentar". Fomos tentando, 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 até se passarem 8 meses, 4 casas diferentes, em quartos diferentes, com pessoas diferentes e sofrimento atrás de sofrimento. Não olha pra gente achando que as coisas foram fáceis para nós não, que não foi não, tá, gente? Já pensamos em desistir várias vezes, já chega um momento da gente pensar assim: "Eu não vou dar conta, não é para mim", mas Deus nos honrou, está nos honrando e a gente está conseguindo realizar os sonhos da gente depois de ter passado tanta dificuldade e tanta coisa ter acontecido na nossa vida quando a gente chegou aqui, né? Que até então eu deixei as minhas coisas lá no Brasil, assim, minha casa montada, deixei o meu comércio lá para poder vir realizar o meu sonho, né? Que é de construir minha casa, que é de dar um futuro melhor para o meu filho, né?
e Deus me honrou, gente. Eu só tenho que agradecer, eu sempre falo. Por tudo que está acontecendo, nunca na minha vida eu vou falar mal daqui dos Estados Unidos. Porque aqui sim, com toda dificuldade, com tudo que você passa, você ainda consegue ser bem-sucedido se você quiser, você consegue realizar seus sonhos, sim. Eu sempre bato nessa tecla, gente. Você consegue sim, se você trabalhar muito, se você segurar, se você for esforçado. Às vezes você tá aí me vendo, tá passando por alguma dificuldade, acabou de chegar nos Estados Unidos, você não tem ninguém. Um conselho que eu dou aqui, que eu posso deixar para vocês nunca desista, porque lá na frente você pode ter certeza que a vitória vem, tá? Porque nós somos exemplos de que passamos por muitas coisas aqui e nem por isso a gente desistiu. A gente pensou, gente, mas a gente não desistiu, porque a gente sabia que aquilo ali era o processo, que a gente precisava estar passando por aquilo ali para que a gente alcançasse os nossos objetivos. E as pessoas me perguntam, e essa é uma das dificuldades, gente. Não falei todas, mas a maior dificuldade para mim, para minha família, foi a moradia, foi conseguir alugar um lugar para a gente morar. Tanto que a gente está nesse apartamento até hoje, tem 2 anos e 7 meses que a gente mora no mesmo apartamento, né? Que a gente ainda não mudou justamente pela dificuldade de, por mais que hoje a gente já tem, querendo ou não, referência, né? Graças a Deus, uma boa referência, que a gente já mora aqui há um tempo, já é, querendo ou não, já é um documento para te ajudar a alugar um outro lugar, ainda é difícil. Porque, igual eu falei com vocês, os americanos, 99% moram de aluguel, tá? Então, isso se torna mais difícil ainda. Mas, graças a Deus, estamos aqui, estamos bem, já com o nosso apartamento, é no nosso nome, então eu fico mais tranquila, né? Eu fiquei mais tranquila após entrar no meu apartamento. E o absurdo, né, gente, que além de ser caríssimo, é difícil de achar. Eu não sei, assim, não sei não, eu sei, né, que a explicação que eles dão é que os apartamentos, a maioria dos americanos moram, igual eu falei com vocês agora, de aluguel, por isso que se torna difícil o imigrante chegar e alugar apartamento, né? Então, essa é uma das dificuldades, gente, mas são muitas dificuldades, viu? O segundo é a língua. É muito difícil, gente, quando você chega, você não tem ajuda de ninguém, é muito difícil, você não sabe falar, você não sabe aonde ir, você não sabe o que fazer, é muito difícil, e com filho se torna mais difícil ainda. Mas, gente, eu falo, né, Deus sempre está comigo e eu conheci muitas pessoas boas, que me ajudaram muito no início quando eu cheguei. Por mais que tem pessoas que tem muitos casos que eu escuto que as pessoas não ajudam, mas eu tive sorte, não, eu tive Deus, que eu falo, que sempre encaminhou as pessoas certas para minha vida, sempre encaminhou as pessoas que eram pessoas de luz e que me ajudou muito em relação a muitas coisas aqui nos Estados Unidos. Depois vai se tornando mais comum, que você vai aprendendo uma coisinha ou outra. Então você consegue resolver as coisas melhor. E eu sou uma pessoa, tipo assim, que eu sou muito desenrolada. Eu aprendi a ler muito rápido em inglês. Eu aprendi a ler sempre que eu estava trabalhando, eu sempre procurei ler tudo que estava na minha frente, tudo. Então, isso facilitou para que eu conseguisse resolver as coisas de banco, em aplicativo em inglês, resolver as coisas do meu filho na escola, em ligasse para pedir pelo menos um tradutor. Então, assim, foi as coisas básicas que eu procurei aprender quando eu cheguei aqui. Um conselho que eu dou para você que quer vir para os Estados Unidos é isso. Se você não estudou o inglês aí no Brasil ou no outro país que você esteja, você estude. Se você não estudar, gente, procura pelo menos aprender as coisas básicas, porque eu trabalhava na madrugada, como eu trabalho ainda, e eu tava grávida, eu falei com meu marido, vamos aprender pelo menos pedir um sanduíche. Aí a gente treinou pedir um sanduíche. E daí errando, falando errado, pronunciando errado, a gente foi desembolando e conseguindo resolver as nossas coisas depois sozinhos, com as nossas próprias pernas. Quando eu ia no banco depositar um cheque também, eu aprendi a falar como que eu depositava. Então, as coisas básicas, assim, você consegue aprender com muita dificuldade, né? Uma coisa que eu não queria ter deixado de aprender quando eu cheguei, se eu pudesse voltar, tipo, há quase 4 anos atrás, era me dedicar mais no inglês. Se eu tivesse me dedicado no início mais no inglês, que é meio difícil, porque você chega com dívida, você chega com muitas contas para pagar, você chega com filho, você não consegue se dedicar ao inglês porque você tem que trabalhar muito. Então, eu me matriculei em 2 escolas já e eu não consegui concluir o meu curso de inglês justamente pelo fato de trabalhar demais, né? Então, eu não consegui
concluir as minhas aulas de inglês. Eu quero fazer isso agora, a partir desse ano ainda eu quero voltar para minhas aulas de inglês. São 3 horas de aula para a gente que trabalha na madrugada. É muito difícil conciliar a escola, 3 horas de aula, madrugada de trabalho, casa, filho, loja, porque hoje em dia eu sou uma pessoa que eu sou mais ocupada do que quando eu cheguei ainda, né, por mais que eu não tô trabalhando tanto mais na limpeza, quando eu cheguei, né, que eu trabalhava muito mais. Então, assim, uma das coisas que eu preciso fazer aqui, até antes de ir embora, né, é tentar aprender um pouco mais inglês, tentar me dedicar mais no inglês, tentar, quem sabe um dia, né, ser fluente em inglês aí. É uma das coisas que eu dou conselho para quem chegar, às vezes deixar um pouco assim o dinheiro de lado e dedicar mais na língua, que você vai conseguir ser mais bem-sucedido e vai ganhar mais dinheiro ainda tendo o inglês. Então essa é a segunda dificuldade que eu achei aqui nos Estados Unidos: primeiro, moradia, segundo, a língua. Terceiro, gente, a terceira dificuldade aqui, que eu falo assim também, que eu achei muito difícil quando eu cheguei, é às vezes adaptar os trabalhos, né. Eu vou te falar assim que eu escuto muitas pessoas reclamarem mais do trabalho aqui. Realmente os trabalhos são muito pesados, muitas pessoas voltam para trás, ficam muito pouco tempo porque não conseguem se adaptar aos trabalhos. Gente, não é só os trabalhos, é os horários, sabe. No meu caso, no caso aqui em casa, meu marido, a gente sempre trabalhou com part-times, a gente sempre trabalhou com vários trabalhos na madrugada. Sai de um lugar, vai para o outro, vai para um, vai para outro. Daí você vira a noite trabalhando e chega em casa 6, 7, 8 horas da manhã. Igual na época que eu cheguei, eu saía de casa 5 horas da tarde, trabalhava até no outro dia 6, 7, 8, 9, 10, até meio-dia. Então, praticamente eu passava dia, noite, madrugada trabalhando, entendeu? Então, assim, é muito difícil mesmo. E olha que eu sou uma pessoa que eu sempre trabalhei muito, gente. Eu tenho padaria no Brasil, sempre trabalhei com padaria. Padaria a gente sabe, você sabe aí de casa, que não é um ramo fácil. Padaria é um ramo muito difícil, que você trabalha muito. Mas se eu te falar a verdade, que aqui você trabalha 100 vezes mais que uma padaria, vocês deixa aqui nos comentários, por favor. O que vocês acham que é mais difícil? Os trabalhos dos Estados Unidos ou os trabalhos do Brasil, incluindo padaria, gente? Que quem já trabalhou em padaria sabe que não é brincadeira. Não é fácil trabalhar em padaria. Mas deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? Quero saber. Mas a terceira dificuldade é os trabalhos, você adaptar os horários dos trabalhos, os trabalhos que na maioria, os imigrantes chegam fazendo trabalhos difíceis, que eu falo pesados, né? Que é uma limpeza, que é construção. É esses tipos de trabalho que quando a gente chega, a maioria dos imigrantes chegam fazendo esses trabalhos. Mais umas das dificuldades que quando a gente chega, que a gente sente muito, é o frio intenso. Não é um friozinho, ai, mas tem blusa. Não, com blusa, com touca, com tudo que você que tem aqui a oferecer pra gente, porque o lugar é muito frio onde eu moro, você sente frio do mesmo jeito. Entrando de um carro pro serviço, para resolver alguma coisa, você desanima de resolver porque tá muito frio. Então, a maior dificuldade também, uma das maiores dificuldades também, porque são várias, é o frio intenso, e quando é o calor intenso, que quem trabalha no tempo sente muito, tanto muito frio quando tá frio e o calor quando tá muito calor. Então, gente, eu tentei colocar algumas aí, senão o vídeo vai ficar assim, nós vamos falar horas por aqui, tá? Porque é muitas dificuldades, não é fácil, gente. Se eu falar com vocês aqui que é fácil, eu vou estar mentindo para vocês. E como eu quero trazer aqui verdade no meu canal, a realidade, o que realmente acontece aqui nos Estados Unidos, eu tenho que falar a verdade sem filtro aqui para vocês, né? Com cara limpa mesmo, para falar o que realmente acontece aqui quando a gente chega aqui nos Estados Unidos. E essas foram, na minha opinião, as minhas principais dificuldades ao chegar nos Estados Unidos. Hoje um pouco mais tranquila, graças a Deus, porque hoje a loja me ajuda muito a ter uma qualidade de vida melhor, né? Hoje eu trabalho muito pouco fora, então hoje eu posso te falar que eu tenho uma vida mais tranquila, entre aspas, porque acaba que você também sendo dona de loja online aqui também é um trabalho muito exaustivo, mas menos que a limpeza, tá? Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse vídeo, quais os temas que vocês querem que eu trago aqui para vocês no canal, tá? Já deixa aqui nos comentários,
Mas eu vou pedir de novo para você se inscrever no meu canal, tá, gente? Eu preciso muito da ajuda de vocês e vocês sempre vão ter vídeos sinceros, verdadeiros e realistas aqui no canal, tá bom? Muitos beijos, Deus abençoe a vida de vocês, que Deus proteja vocês. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau.